Bom dia, agro! Bom dia, porque eu sei que você acordou cedo. Eu sou a Flávia Simões e este é o... Eu sou o Caio Quiles. Hoje mais simpático do que no último. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agrocall Podcast, o seu podcast do agro. E hoje estamos aqui com dois craques da pecuária, quase sabem nada de pecuária. Não é verdade? Estamos aqui hoje com Ocimar Vilela, o nosso Vilela, e Anselmo Belode, o nosso Niquinho. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui. Estou à disposição para conversar aí um tempão sobre pecuária, principalmente no Pantanal. Sabe pouco, né, Vilela? Um pouquinho de experiência. Quantos anos? Sei lá, de formado uns 40 e poucos. E de Pantanal? De Pantanal, uns 14 anos. Tá certo. Eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, falar um pouquinho deles e a gente começa o nosso assunto. Hoje a gente vai falar de pecuária sustentável, de Pantanal, que aqui todo mundo é apaixonado pelo Pantanal, não é verdade? Você também, né, Caio? Eu gosto bastante. E vamos lá. Podem começar. Quem vai primeiro, Vilela ou Niquinho? Pode ser eu. A gente tem uma fazenda no Pantanal. A fazenda fica situada em Coxim, no Mato Grosso do Sul. A fazenda é uma referência na região, por ser uma fazenda pequena comparada com as nossas ao redores. E a gente faz um trabalho bem legal no sentido de aproveitar todo o manejo e todo o aproveitamento que tem das nossas áreas lá. Então, assim, o mais interessante para nós, como eu já vinha até conversando com o senhor Vilela, é a respeito do... O Pantanal é um aprendizado. A gente sempre... Quem fala que conhece o Pantanal, eu acho que conhece só de vista, né? Porque mesmo a gente trabalhando intensamente, cada ano que passa é uma aventura, é um novo... Então, assim, eu fico muito honrado de estar aqui participando com vocês e poder falar sobre o Pantanal, né? E ter uma vizinhança muito boa ao nosso redor ali onde estamos situados. Então, o Vilela dá uma entre aspas aí da Fazenda Aldeia. Obrigada, Niquinho. Chama Aldeia. Qual que é o tamanho da fazenda? A fazenda tem 5.200 hectares. 5.000 hectares, ótimo. Vilela, se apresenta, fala um pouquinho de você, fala o que você faz. Bom, eu sou Ocimar Vilela, sou zootecnista, formei em Uberaba. Temos algumas coincidências aqui, eu e Niquinho, foi Verdade. Talvez provocadas pelo Caio e você, Flávia, mas coincidência é que nós somos zootecnistas formados na mesma escola que Uberaba. A diferença é que eu formei nos anos 80, ele formou nos anos 2000 e alguma coisa. Exato. E as fazendas, eu sou diretor das fazendas da família, uma parte da família Stenbrook. Fui diretor durante 8 anos e agora já 1 ano novamente, fui convidado novamente, depois que houve uma divisão e a Fazenda Lambari, que fica no Pantanal do Paiaguás. Eu sou diretor dessa fazenda e mensalmente, 2 vezes por mês, eu estou na fazenda para olhar os trabalhos e conduzir alguma coisa, fazer gestão no dia a dia lá da propriedade. Somos vizinhos aí da Fazenda Aldeia, do Niquinho, uma fazenda de passagem. Eu acho que ele não vai falar assim, mas eu conheço bem a fazenda, porque ela fica bem na estrada onde eu circulei por muito tempo, e uma fazenda maravilhosa, 5.000 e poucos hectares, e com um gado, um melhoramento genético muito bom, pastagem muito boa e infraestrutura ótima para Pantanal, a fazenda Niquinho. Já onde eu sou diretor é uma fazenda de extensão maior, são 55.000 hectares a fazenda Lambari, uma fazenda muito tradicional no Pantanal também, uma fazenda que tem na base, no Pantanal, a gente sabe que é de cria mesmo, né? Então, assim, vamos dizer,
Acho que cada dia mais o Pantanal está sendo valorizado justamente por isso. As terras do Planalto, elas ficam cada dia mais caras e impede isso cada dia mais de você fazer cria, que você tem um custo maior, as margens são um pouco menores, né? O ciclo da pecuária, ele reflete muito na cria, né? Nós estamos agora, todo mundo sabe, nós estamos no final de um período de ciclo muito ruim, né, de baixas para a cria, começando a entrar num período talvez de alta para esse segundo semestre começa a estabilizar um pouco mais, o preço do bezerro melhorar um pouco, a arroba do boi, e talvez no próximo ano a gente comece a ter uma valorização maior do bezerro, da cria e, consequentemente, da arroba do boi também. Então, assim, é um desafio enorme o Pantanal, como diz o Niquinho. Cada ano é diferente. A gente tem ciclos de águas e ciclos de seca, mas o mundo está mudando muito. A gente que tem um pouco mais de experiência e vive, os ciclos já não obedece aquele fluxo normal que existia antes era 7 anos um pouco mais secos, 7 anos um pouco mais com volume de água mais no Pantanal, principalmente para essas fazendas que eu estou falando aqui, que nós estamos no Alto Paiaguás, mais próximos ali da região de Coxim. Então, consequentemente, uma região de Alto Pantanal, a cheia vem de baixo para cima, né? Os rios vão enchendo, vão represando na região lá de Corumbá e vem subindo essa cheia. E nos últimos anos tem feito muita seca. Esse ano passado foi terrível, começo desse ano também muito triste a seca que houve no Pantanal, e todo mundo com um desafio enorme de ter água para o gado beber. Então, é realmente, ano a ano, o Pantanal. E agora a gente nunca sabe quando termina o ciclo de seca, quando começa o ciclo de águas. A gente tem sofrido muito os últimos 3 anos no Pantanal com seca. Tá certo. Obrigada, Vilela. Vamos falar muito de Pantanal hoje. Vilela introduziu um assunto interessante aí, né, que é o tema da vez, o desafio climático. Né? Tá todo mundo aprendendo ainda, ninguém sabe onde vai parar. A gente trouxe umas imagens aqui do Pantanal, para falar, para quem não conhece, o Pantanal e mais ainda dentro do Pantanal. Esse podcast também é uma iniciativa nossa da DT22 de espalhar informações do agro e do Brasil também, né? Então, mesmo quem não é do agro, tem assunto e conteúdo muito interessante aqui. Aí a gente vai mostrar aqui algumas imagens do Pantanal. Vamos lá. Tá. Caio, pode falar também. Só vou agradecer aqui ao Niquinho, que prontamente atendeu o nosso convite, ao Vilela, nosso grande Vilela, a sabedoria em pessoa, nosso sócio, amigo, colaborador. A ideia deste episódio, ela surge de uma conversa entre eu e o Lu, outro sócio, e o Niquinho, falando das dificuldades do Pantanal e de incentivos que vêm do Pantanal. Aí nós tivemos a ideia da criação de gado. Temos a ideia de trazer essa reunião a uma forma virtual, porque as dúvidas que podem ser geradas aqui ou que existem podem ser de muita gente. Então, por essa a ideia. Primeiro, obrigado mais uma vez aí por vocês virem. Agora vamos dar uma tocadinha. Para quem não sabe, Pantanal fica aqui na divisa com o Paraguai, pega 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, faz divisa com o Cerrado, pode passar. E isso aqui não é todo mundo que conhece mesmo, que o Pantanal ele não é único, ele é subdividido em 11 sub-áreas. Então tem o Pantanal Cáceres, o Pantanal Poconé, Paraguai, Paiaguás, Abobral, Aquidauana e assim vai, são 11. E as fazendas que os nossos convidados colocaram hoje, tanto a Lambari e a Aldeia, elas ficam no Pantanal dos Paiaguás, que é essa região branca. Na margem direita do Taquari. Muito bom, margem direita. No município de Coxim, Mato Grosso do Sul, correto? Exatamente. E tem umas fotos bem bonitas aqui, que o Vilela tirou lá na Lambari. Lambari agora, já na seca, isso foi em julho,
essa foto, mas uma característica do Pantanal é que quando você está no auge ou em meados da seca, aí, vamos dizer, final de julho já essa foto, mas as partes baixas, numa mesma região você tem, ela é muito plana, lógico, a planície do Pantanal, mas mesmo assim você tem algumas pequenas cordilheiras que a gente chama, onde ficam essas árvores maiores e tal, e você tem as partes baixas que secaram e a umidícula vem muito verdejante. Então parece que nós estamos no auge das águas aí, mas essa parte verde embaixo é onde era, vamos dizer, fica alagado na época das águas e depois baixa e a umidícula vem com uma força extraordinária, com matéria orgânica, tudo, e dá essa vista bonita aí que tem. E na parte alta, essas são regiões que é mais difícil o manejo e fica difícil introduzir, porque às vezes você tem que introduzir outro tipo de gramínea e justamente suja mais as partes altas, entendeu? A parte baixa, no período de água, como ela pega muita água, ela não deixa as pragas oportunistas virem e tomar conta do pasto. E na parte alta, então, quando está inundado, o gado só pasteja em cima. Aí ele vai lá, come mais do que o normal e aí vem as pragas. Então, nessas pequenas cordilheiras que a gente chama, a parte mais alta dos pastos, a tendência é vir mais praga e esse é um dos grandes desafios do Pantanal. Está sempre limpando os pastos, usando aí alguns equipamentos que a gente usa para evitar a utilização de herbicida. Quanto menos isso é melhor normalmente, e a gente usa alguns rolo-faca, link, que a gente usa para limpar e ter essas partes sempre limpas. Eu queria pedir uma coisinha para vocês, pode ser tanto Vilela como Niquinho. Tem muita gente, principalmente estudantes de primeiro ano de agronomia, que estão gostando muito do podcast, então, para explicar um pouquinho como é que funciona esse ciclo das águas no Pantanal, né? Que a gente fala da cheia, da água, da seca, não é todo mundo que entende. Até quem não esteja estudando agronomia no começo, mas esteja interessado no assunto, esse ciclo das águas e também a pastagem, né? Você falou de umidícula, o que é pastagem plantada, que é introduzido, o que é pastagem nativa. Vocês podiam dar uma aulinha. Sim, com certeza. O ciclo do Pantanal é a época das águas, né? Que começa agora vamos dizer assim, em outubro em diante, vamos dizer, né? Agora, tomara que venha, né? Em outubro. E as águas começam, como é um lugar muito plano e lençol muito superficial, a tendência é formar lâminas d'água e em alguns lugares até alagar. E, contudo, a água, ela procura, o Vilela pode me dar muito mais orientação aí, ela vai do ponto, lá de baixo ela vem subindo, né? E a tendência é ela sempre procurar os caminhos as vazantes vão criando, né? Até chegar de novo ao rio, né? Uhum. E com isso, toda a matéria orgânica de um ponto por A, B, C até Z vão se passando e vão fazendo o trabalho de adubação natural, vamos dizer assim, né? Ela arrasta os Ela nutrientes. vai levando através da água. Então, o ciclo do Pantanal é por causa da água, vamos dizer. E questão de pastagem, nós trabalhamos com midícula, né? Uma braquiária. Existe 2 tipos, né? Tem uma mais tolerante, mais resistente ao calor e intenso e o alagamento, vamos dizer assim, e tem uma que é um pouco mais, que eu não me lembro o nome, mas só vou entrar nessa aí. A terceira, que todo mundo conhece, que seria o nativo, né? Que a gente fala, mas assim, em termos de tecnologia, em termos de capim, ainda acho que estamos um pouco fraco para o Pantanal, se não for, acho que não tem ainda uma tecnologia de semente aí para igual o midícula, vamos dizer assim, né? Que possa nos dar uma característica mais de pisoteio, essas intempéries do próprio clima, né? E por ser areia, imagina o tanto que deve cozinhar essa pastagem, né? Então, assim,
é interessantíssimo o ciclo todo do Pantanal. A partir do momento que a gente começa a entender, você fala assim, poxa, até como que os animais conseguem, principalmente o Nelore, né, as raças, por que a maioria das raças nesse bioma é mais o Nelore e não os europeus, o cruzado, vamos dizer assim, né? E tudo tem o porquê da gente estar falando da questão clima, que envolve o ciclo, envolve o que é ser Pantanal. Muito bom. É Ainda predomina no Pantanal pastagem nativa. É bem mais da metade, pelo que eu vi nas estatísticas. Ah, com certeza. O Vilela vai nos dar uma orientação muito melhor. Acredito por ser fazendas muito, muito grande, né, e difícil, com situações de lâmina d'água, acho que um pouco maior. A aldeia, já por sinal, ela não tem essa quantidade de nativa, ela tem mais na sua reserva, próximo às vazantes, alguma coisa assim. O restante dela é tudo umidícola. Então, assim, quando o seu Vilela deu um parecer aí da Fazenda Aldeia, agradeço pelas belas palavras. A gente fica honrado porque, assim, é um trabalho de muitos anos, sabe? Não peguei aquilo lá de mão beijada, né? Aquilo lá veio de uma história da família que veio indo, até a gente chegar no que nós estamos hoje. Então, assim, é uma referência a gente poder mostrar que o Pantanal pode ser bem trabalhado, mantendo todas as suas características e mantendo o ciclo, né? Desde que Deus manda a água para nós, né? Mas só lembrando também que um dos fatores que acontece muito no Pantanal são algumas pragas que rotineiros. Eu acredito que possa ser da própria água que movimenta, que vai levando essa semente, né? O que hoje, assim, para nós é o maior vilão, que a gente só conseguiu controlar através de uma roçadeira química, que é desenvolvida pela Embrapa, e que foi muito legal. Foi o rabo de burro. Nós tivemos esse probleminha lá. Então, assim, não tem como, mesmo a água vindo, a película d'água formando, abafando, a umidícula crescendo, abafando, a resistência do rabo de burro é muito forte. Olha ele na foto aí embaixo. Exatamente. Aqui, ó. Ele desponta e o gado não come ele, porque ele é fibroso, né? Acho que se ele está em início, até acho que acaba passando. Mas se tem alimento pro gado, ele não vai comer esse tipo de... Então, assim, que a gente sempre vai ver uma foto de paisagem Pantanal. Eu garanto para você que muita gente vai olhar um marronzinho e vai achar bonito, mas para nós pecuaristas não é o mais indicado. A gente quer o vilãozinho. É o que tira o sono, é o rabo de burro do No Pantanal, Flávio, você normalmente, vamos dizer, considerado você manter de reserva 50% da área. Você tem outros biomas aí, Mata Atlântica 20%, você tem 35% cerrado, você tem 20%, na verdade 80% de reserva na Amazônia, a Amazônia legal toda, da floresta, e no Pantanal são 50%. Então, e normalmente lá você não tem uma região de mata fechada, nada. Eles é chamado de campo nativo, que pode ser até utilizado desde que você não faça intervenção nenhuma lá, não introduza nenhuma espécie, nada. Então, são campos que tem um cerrado, é quase um cerrado, é quase como se fosse um cerrado, são árvores de casca grossa, de folhas largas e muito rugosas, e que elas são muito maiores para baixo do que para cima. Então, assim, ela tem capacidade de buscar água, mesmo que desça esse lençol freático, mas ela tem capacidade de ficar verde quase o ano todo, as plantas que estão no bioma cerrado ou do Pantanal. E os capins nativos, basicamente, tem mimoso, tem furabucho, e tem outros capins nativos, dependendo de cada região ou sub-região do Pantanal, que a gente chama, que você falou agora há pouco, são 11. Então, dependendo de cada região, tem alguns capins que são bem característicos.
Mas são capins que passam muito rápido do ponto. São capins que são, assim, vamos dizer, que eles ficam com muita lignina, ou seja, eles ficam muito difíceis de gestão, ou até de ingestão pelo bovino e de ruminação, propriamente dito. Então, até você tem quando você entra com nesses outros 50% que você pode ter uma intervenção e formar, de maneira geral, todas as braquiárias podem ser introduzidas no Pantanal. Você pode colocar braquiarão, a rosesiensis, a brisanta, todos os tipos de braquiárias você pode, com uma adaptação bem razoável, desde que você mantenha limpo e tal, mas os desafios são maiores, principalmente nas partes um pouco mais altas. Aí tem essas vazantes que eu falei anteriormente, que a que melhor se identifica aí e consegue prevalecer e se tornar perene é a umidícula, que ela tem uma adaptação em momentos de cheia que a água encobre, ela sobrevive a isso, mesmo encoberta, ela consegue, por um período, ela consegue sobreviver e se manter no Pantanal. E ela é muito importante por causa do ciclo, né? Você tem muita chuva de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e março diminui, abril, aí maio corta, junho, julho, agosto, muita seca, setembro, às vezes, uma chuva ou outra, como na maioria do Brasil, mais ou menos, esse é o ciclo mesmo. Mas então os desafios de manter essas condições todas no Pantanal, né, de lidar com esses ciclos e com as mudanças climáticas, não sou tão fã desse termo, acho um pouco eu tive algumas discussões sobre questões ambientais no tempo que eu me dediquei muito a isso, principalmente quando eu trabalhei por um período de 15 anos no Grupo MAGE, morando em Rondonópolis, eu fui diretor de meio ambiente, né? Então, assim, participei das discussões mundiais sobre isso. Depois fui um dos fundadores do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, fui presidente do Grupo de Trabalho por 2 gestões consecutivas, Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, e tive em vários congressos, não só no Brasil, mas na Inglaterra, nos Estados Unidos, sobre essa questão, e acho que esse globo nosso aqui, o mundo nosso, está inserido num ambiente tão grande, essa galáxia e tudo mais aí, que não sei até onde que, sabe, acho que nós podemos estar atravessando por um período que pode ser longo ou não, de mais calor ou menos, mas eu acho que são ciclos desse sistema solar que a gente vive mesmo. Não acredito muito. E se tem um culpado por essas mudanças, porque em todos os biomas nós temos excesso de reservas, se você for olhar. Talvez a que tenha menos ou esteja no equilíbrio um pouquinho a mais Mata Atlântica, o Pampa, eu acho que a gente está bem, porque tem muita área nativa no Pampa Gaúcho, na região de Pampa, na Caatinga, não tenho dúvida que nós temos a mais. O próprio Cerrado, eu acho que continua equilibrado, e na Amazônia a gente tem uma sobra de área nativa de todos os nossos biomas. Se tem alguém responsável que não assume, foi toda a Revolução Industrial, que eles não só parece que o que está valendo é só de agora em diante, quando nós estamos chegando no verdadeiro potencial nosso de ser o celeiro do mundo que nossos avós contavam essa história para a gente, falava, né? Agora que nós estamos chegando a hora de nós, o Brasil, se aproveitar disso, de ser o celeiro do mundo e poder a gente realmente ter retorno com isso, ganhar muito mais, se efetivamente mostrar para o mundo a capacidade nossa de produzir, aí eles querem bloquear a gente, o setor produtivo nosso, ou condenar esse setor por um monte de motivos que não existem. Tá certo. Você acabou de falar, né, mudança climática. Antes falava o aquecimento global, depois começou a se falar em mudança climática. Agora acredito que chegando num termo mais adequado, que é o desafio climático, porque muito se fala e pouco se sabe, né? Exatamente. Pouco se sabe ainda, né? E eu também há de concordar com é um desafio mesmo. Porque
tudo que o Brasil tem é só maravilhas, né? E o objetivo de alcance para dobrar, triplicar é muito grande. Então, eu acho que é mais conspiração falando do que falar de que tudo tem um porquê para prejudicar. E eu acho que não. Eu sou do seguinte, que também penso que tudo está sendo para melhorar, com muita responsabilidade, muito foco em termos tanto desde a cadeia, vamos supor, pensando nós como pecuarista, até lá em cima, não sei qual seria o andar atingido, mas realmente o Brasil tem que ser, as melhorias dele, o celeiro do mundo. E o que foi para trás, ninguém fala mais, né? É só sempre agora o atual e faca na caveira. E eu acho que tem que ser um pouco menos radical e deixar a gente poder trabalhar, mostrar o desempenho de cada operação, de cada setor, né? Que, lógico, que tem uns que são um pouco maiores, outros um pouco menores, mas no contexto geral, o fundamental, no meu ver, também seria atingirmos o potencial do Brasil. Deixar claro, Flávio, porque às vezes a gente falando assim parece que a gente é muito radical. Pelo contrário, eu acho que não estou dizendo que não tem que conservar, que isso não é importante para nós mesmos. Nós sabemos que existe, por exemplo, que a própria Amazônia, toda aquela área, conservar isso vai ser muito importante, porque nunca foi o pulmão do mundo ou o pulmão do Brasil, porque não é bem assim. Uma floresta em clímax, como a Amazônia, tudo que ela produz, ela mesmo consome. Mas a gente sabe que na região do Nordeste e tal, a gente entram os ventos alísios por ali, e esses ventos vão bater lá na cordilheira e empurram essa umidade da Amazônia, que bate na cordilheira e volta para o centro-oeste em termos de chuva. Então, conservar a Amazônia, a gente acha sim que é fundamental para manter os regimes de chuva na região de centro-oeste, que inclui o Pantanal todo. Então, sim, eu acho que isso vai ser sempre muito importante. Acredito demais nas pesquisas que houveram acho que era até um britânico, se eu não me engano, não me lembro o nome dele, que vivia com um aviãozinho voando. Ele identificou os rios voadores, que na Amazônia a gente tem quase 2 rios da Amazônia em termos de volume de água, que está lá no céu, na atmosfera, e que cai em volume de água, isso por períodos, entendeu? Então, eu não estou dizendo que não é importante essa conservação que nós temos. Eu acho que isso é um grande valor para a gente se aproveitar. E não só isso também, a questão de segurança do trabalho, na propriedade agrícola, que eu vejo, por exemplo, às vezes que eu tive na própria Fazenda Aldeia, que a gente vê o cuidado com tudo, e na própria Lambari, que a gente tem com essas questões de segurança do trabalho, de dar todos os EPIs para os funcionários, quer dizer, em termos de segurança para todo mundo, as condições que a gente oferece hoje. Hoje, uma refeição na fazenda para um funcionário solteiro custa, em média, uma refeição no dia custa R$18. Você pega o café da manhã, almoço e janta para o funcionário, veja bem quanto sai para um produtor rural por dia, isso numa propriedade. Então, é um custo interessante que o produtor está de alimentos de qualidade. Isso é ter respeito pelo ser humano, pelo trabalho que ele faz. Não é fácil trabalhar no Pantanal, você subir num cavalo. Nós fazemos alguns horários em concordância com o Ministério do Trabalho, com o regional e tal. A gente faz algumas mudanças nos horários de trabalho, nos meses de pico de insolação, por exemplo, dependendo do horário, para começar um pouco mais cedo, voltar mais cedo, começar um pouco mais tarde no período da tarde, para não ter esse sofrimento tão grande, porque é difícil o trabalho também, existe esse reconhecimento. Ar temos uma escola na Lambari que é um exemplo para a região toda, os alunos, todas as salas de aulas com ar-condicionado. Nós temos um trabalho maravilhoso. Nós somos 5 professores que a gente banca comida e local para eles dormirem durante a semana toda na fazenda. 5 professores semanalmente na fazenda para dar aula. São mais de 60 alunos, não só da fazenda, mas da região toda, que chegam
para ter aula todo dia, com merenda, com almoço, com lanche na manhã. E, além disso, tem um projeto também da CSN, que é da família, que é um projeto social muito interessante, que são atividades lúdicas para os alunos 2 vezes por semana, com aulas de teatro, de música, isso dentro de uma fazenda no Pantanal. Então, assim, Muito é importante se dizer que a gente precisa... a principal ferramenta, além dessa beleza do Pantanal, que só estar na fazenda é uma coisa diferente, o amanhecer, o entardecer, sabe? A quantidade de animais que, numa visita, olhando os pastos, olhando o gado, a quantidade de animais que estão interagindo com esses... Cada dia aumenta mais a quantidade de animais. Então, assim, e além disso, a importância que você dá para o ser humano, quer dizer, eu acho que sem essa mão de obra de qualidade, sem investir nessa mão de obra, a gente não vai conseguir melhorar as questões, principalmente o grande desafio do Pantanal, que é a porcentagem de desmama de bezerro anual. Esse é o grande desafio do Pantanal, é a quantidade de bezerro que você desmama. Porque é aí que está o seu lucro para poder bancar tudo isso com relação a treinamento e melhoria da condição humana cada dia maior. Tá certo, obrigada, Vilela. Interessante esses pontos que você colocou. O Bernardo Pires, da Biov, gravou com a gente aqui o primeiro episódio. Ele traz uns dados muito interessantes, inclusive fala exatamente isso que você colocou, que a gente tem sobra de reserva legal em todos os biomas, né? Eu acho que tem 83%. 82,9% da Amazônia, mais de 50% no 26 Cerrado. alguma coisa Mata Atlântica, 45, 50 de Cerrado. Mais de 50% Cerrado. Pampas, acho que é 32. Tá no último podcast, de cabeça. É isso mesmo. Para quem não viu, soja é sustentável. É o nome do episódio, com Bernardo Pires, tá no ar. É só ver, tem uns dados bem interessantes. É muito legal. E essa questão socioambiental, Vilela, você já trabalha com isso há muito tempo, né? Mesmo quando não era obrigatório, muito menos moda, a gente foi um pouco pioneiro nisso. É verdade. O Bernardo comenta, inclusive, do seu trabalho já de décadas já nessa área. A gente foi pioneiro, ajudei até onde o Bernardo estava, a Biov. Fui consultor da Biov por um período e ajudei na época, era Soja Plus. Hoje o nome do programa é outro. Mas foi um desafio muito grande que eu tenho muito orgulho de ter, vamos dizer assim, ter desenhado esse programa. Foi antes um pouco do Bernardo chegou. Ele chegou justamente na Biov para incrementar esse programa do Soja Plus à época. É um excelente técnico, um engenheiro florestal. Eu assisti o podcast e foi muito bacana. Realmente é um cara que conhece muito. E, inclusive, essas questões que eu falei agora de questão social, segurança do trabalho, tem muito a ver com a NR31, que eu recomendaria para todos os estudantes que estão ouvindo e produtores rurais, que é uma questão de adequação nas fazendas, é olhar com muito cuidado para a NR31, que normalmente, quando se recebe uma visita sobre questões trabalhistas, então tem muita coisa da NR31 que precisa ser observada, desde alojamentos, passando por equipamentos, tratores, se um cardan tem uma proteção ou não, quer dizer, todas as questões que podem ocorrer acidente do trabalho numa propriedade agrícola. Uhum. Muito legal isso. E nesse episódio também, ele comenta que o Brasil hoje é a maior potência ambiental do planeta e a terceira potência agrícola, né? E isso mostra que as duas coisas não são antagonistas, né? E o Brasil está caminhando para ser a primeira potência agrícola. Vocês acreditam nisso? Que a gente vai chegar lá? Mesmo com todos os obstáculos, o que vocês acham? Acredito que sim, tem muito potencial para ser alcançado. Mas, como que a gente fala, assim, tem muita pedras, né, para sair desses caminhos, porque é uma questão, uma hora é política, uma hora é climática, uma hora é isso, uma hora é aquilo, uma hora é o mundo, né, vamos dizer assim. Então, assim, o Brasil tem tudo para ser, com certeza,
o melhor dos melhores. Flávio, assim, eu acho que a gente já é a maior potência, sabe? No meu ponto de vista. Primeiro que o produtor brasileiro, você tem que tirar o chapéu para esse... Porque, ó, veja bem, o produtor brasileiro, onde a gente está inserido. Primeiro que fazer o cerrado produtivo, esse solo pobre, antigo e pobre eu vou te contar, viu? São toneladas de calcário, e depois, para formar esse perfil de solo, fazer matéria orgânica no Pantanal. Tanto é que a gente é bem pioneiro nessa questão de plantio direto e tudo mais. O Brasil é pioneiro, está dando aula para o mundo com relação a isso. E todo o desenvolvimento que foi, eu acho que tem sim uma participação da Embrapa, por um período de início e muitos anos, e até hoje, tem uma participação muito técnica que a gente tira o chapéu, e um trabalho maravilhoso que aconteceu com um pioneiro como o Alisson Palinelli, né? Que ajudou a desenvolver mais isso ainda e tudo mais. Mas, assim, então, eu acho que por isso. Mas, para quem viveu, eu vivi no início dos anos 90, eu pude... Talvez uma das últimas fronteiras agrícolas tenha sido aquela região do Sapezal, eu pude viver lá e conviver com o seu André Marge nesse pioneirismo, família Marge lá. E só quem viveu isso sabe o que era o produtor mandar a esteira dele, a patrol que ele comprou para arrumar uma estradinha na fazenda e tal, arrumar a estrada que o Estado devia estar arrumando, o governo federal devia estar arrumando. O governo federal até hoje tem questões sociais, principalmente ambientais, que o governo federal compactua para não sair uma ferrovia que vai sair de Rondonópolis, por exemplo. Essa ferrovia está empacada em Rondonópolis e não deixam ela chegar a Campo Verde, e depois em Lucas do Rio Verde, e muito menos aí lá em Miritituba, aí na beira do Tapajós, já no Pará, que seria grande. Que, pô, nós usamos ainda, essa agricultura nossa ainda usa o meio de transporte mais caro que existe, quer dizer, o rodoviário. Então, sabe, eu acho assim, só quem viu aí assim, essas fronteiras agrícolas, o tanto que o produtor é que fazia estrada, o produtor é que fazia tudo mesmo, ele que peitou tudo, enfrentou. Eu acho que nunca foi, ainda não está sendo de maneira bem direta, o governo, tanto estadual como federal. Hoje nós temos bons governos nos estados, entendeu? No Mato Grosso do Sul, com lideranças muito boas, mas demorou para isso acontecer. E o federal a gente patina bastante ainda, porque não existe essa... Sabe, a gente fica postergando por anos, porque tem que desviar de uma ave rara aqui, outra coisa ali. Não estou dizendo que isso não é importante, mas mais importante, sim, é o escoamento de uma maneira viável que daria muito mais divisas para o país. Hoje, o nosso país ele depende totalmente dessas divisas que vêm de exportação, de vendas de produto do agro. Então, baseado naquilo que eu falei do desenvolvimento do cerrado, da falta de transporte, e o rebanho bovino, então, que nós tivemos pioneiros que foram nos anos 50, lá para a Índia, e encheram um navio de Nelore e Gire, Guzerá, e vieram, fizeram... O governo brasileiro obrigou esses caras a ir fazer uma quarentena em Fernando de Noronha, sem curral para desembarque, sem tudo na mão, tirar boi daquele tamanho na mão e tal, e obrigaram isso, dificultando sempre o Estado, o governo. Não passam pela situação, muito deles não sabem o que a gente passa, você entendeu? Já tivemos até umas conversas com amigos sobre esse assunto, discutindo em mesa, né? Realmente, se todos pudessem entender o que é cada setor e soubesse introduzir, a trabalhar nele, não digo 100% a mão na massa, mas a gente não estaria passando por essas situações, porque realmente, você pega uma estrada, aonde você... porque é fácil a gente pagar o imposto, é fácil a gente pagar
a licença, pagar toda a taxa tributária, tudo certinho. Mas e aí? Na hora que a gente precisa de um caminhão para levar os nossos animais para cima, né? Sair do Pantanal. Não temos estrada. Hoje, graças a Deus, melhorou. Estamos fazendo uma bela de um trabalho, de uma estrada magnífica. A de vocês ali, que vai por cima ali, já faz um bom tempo, né? A Transpantaneira, né? A nossa, quilômetro 63, se não me engano, começou agora o trabalho dela. Inclusive, o ponto final dessa estrada é até a aldeia, né? Justamente para, quem sabe, futuramente eles avançarem mais para baixo. A questão, o que mais me incomodava quando eu estava entrando em aspa desse assunto, eram meus funcionários trabalhando, preocupados com os filhos deles para saber se estavam chegando bem lá na fazenda, na cidade, na escola. Por quê? Nem comunicação nós tínhamos, você entendeu? Hoje, não tenho nem que agradecer ao Elon Musk pela a internet via satélite, que fez uma revolução para nós, do Pantanal, e imagine para qualquer do Brasil, né? Qualquer pessoa. E o maior, como é que eu vou te explicar assim? Era a qualidade como a prefeitura, o município ia para buscar essas crianças. Gente, era terrível, sabe? Não tinha investimento, ar-condicionado em carro, então, ou no ônibus, esquece, né? Quanto mais um assento bem colocado. Então, eu falo assim, a gente está num lugar focando no Pantanal, falando do Pantanal, que tem suas belezas, mas, gente, eu acho que cadê as pessoas que consideram o trabalho que todo mundo faz nessa região? Nós precisamos dessa atenção de escolas. Olha que trabalho maravilhoso dentro da Lambari. Eu gostaria que tivesse muito mais como é que fala assim, essa mentalidade de introduzir dentro da fazenda. Sei que é complicado para alguns, né? Mas a prefeitura, o município, o governo, quem seja, poderia dar uma atenção, até mesmo um exemplo, pensando numa estrada que a pessoa às vezes capota ou tomba um caminhão por algum motivo, por causa da situação da estrada. Se não tem uma alma viva que vai passar lá para dar um socorro, não tem quem tira a pessoa, como já morreu vários. Isso é um exemplo de minoria? Mas o que custa, às vezes, por uma comunicação de telefonia, algo tão simples? Por que não, né, melhorar mais? É um lugar turístico, né? Por quê? Mas, voltando ao assunto, falando do modo geral, eu acho que todos passam por isso, né? Não é só o nosso Pantanal, né? É muito legal isso que você e Vilela colocaram, porque um dos objetivos aqui do podcast é desmistificar o agro, né? Porque responsável por uma parte enorme da balança comercial e cada vez cresce mais essa participação, né? O agro faz parte do dia a dia de qualquer pessoa, a roupa que veste, o que come o dia inteiro, né? Faz parte da sobrevivência das pessoas. E todo mundo gosta da opinião. E, normalmente, a opinião do agro é sempre o vilão, né? Tá acabando com tudo, tá acabando com o meio ambiente, tá acabando com a vida das pessoas, porque faz isso, faz aquilo, e, na verdade, não é. E o produtor brasileiro, o produtor rural brasileiro, é um herói mesmo, né? O Vilela acabou de colocar, né? Que tudo... quem inventou isso que plantando tudo dá? Não dá nada, não. É solo ácido, teor altíssimo de alumínio, e vai calcário, e não tem infraestrutura. E lembrando também que para fazer um belo trabalho no Pantanal não é simplesmente pode ter o pasto maravilhoso, colocar o melhor animal ali dentro que você vai ter resultados. Muito pelo contrário. Existe dietas, né, através de proteinados, um equilíbrio, né, do próprio sal mineral, porque o Pantanal é em déficit em muitas coisas. O capim mesmo, o medículo e o nativo não tem nada. Então, assim, para a gente fazer o trabalho que a gente faz ali, praticamente a gente só está no lugar que é o Pantanal, mas fazendo o trabalho de fazenda no alto. Então, isso daí, querendo ou não, a gente tem um custo um pouco mais elevado para chegar até toda essa ferramenta aí. Mas, fora todo esse manejo, esse trabalho que a gente faz,
e envolve muita dedicação e muito aprendizado, assim, principalmente de quem nasceu na região, né? Aquele, vamos falar assim, o pantaneiro mesmo. Porém, a gente é triste falar, mas está acabando. A gente vê muito no nosso Pantanal, na nossa região, aliás, perdão, o verdadeiro pantaneiro não tem mais. A gente não vê mais nem quase o cavalo pantaneiro. Não fala isso. Meu sonho era ter um cavalo pantaneiro. Como é que eu vou arrumar um pantaneiro? Então, tem excelentes criadores, mas realmente o que falou, não temos mais aquele colaborador que tem origem de avô do Pantanal, pai no Pantanal e tudo mais. Tá mais difícil de encontrar essa pessoa. Com certeza. E aquele que faz o laço, que pega aquela vaca toda aquela tradição, que morreu lá magra, né? Tira o couro, depois curte esse couro, fica trança o laço, quer dizer, algumas das características dos pioneiros do Pantanal, infelizmente, principalmente onde nós estamos inseridos, que é esse Alto Pantanal. Exato. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem, em todos os retiros da propriedade, nós temos aí vamos dizer, internet. Porque, primeiro, que se você não tiver aí a possibilidade da utilização da internet, do Wi-Fi, das mídias, você ter acesso às mídias, nenhum colaborador. Você não consegue contratar nenhum peão, um boiadeiro, um colaborador que cuida do gado e que monta cavalo. Você não consegue contratar. Não, mas isso é fato, né? Hoje ela é uma ferramenta não só de trabalho, como de lazer. Mas olha a situação quando a gente fala isso, né? Hoje, garanto que qualquer um que está nos ouvindo aqui já pegou umas 5 vezes o celular ou para ver uma notícia, uma mensagem ou qualquer coisa. Você está nesse mundão aqui, não tem nada. Aí você imagina a pessoa que trabalhou desde as 4 horas da manhã, que acordou, fazendo tudo que tinha que fazer, chega de noite ou chega no final de semana, na hora de tranquilidade dela ali, cadê? A internet é uma maneira, hoje, pelo menos, para falar assim, pô, eu estou conectada com o mundo. Então, assim, quando eu falo internet, eu falo telefonia, eu falo, falta isso. Concordo que o Brasil está precisando de muitas outras coisas também, mas, poxa, por que não parar de só ficar reclamando, né, pondo a faca contra nós, pecuaristas, principalmente do Pantanal, porque o que eu já ouvi falar que a gente está contaminando o lençol freático, fazendo não sei o quê, efeito estufa, cadê? Vamos ajudar, vamos interagir, porque quando alguém sai da sua casa e vai lá para visitar o Pantanal, ver arara, ver isso e aquilo, fica indignado, fala assim, foi o lugar mais lindo que eu fui, e realmente é bonito. Outro detalhe também que eu lembrei quando você falou, Vilela, quando você vê os animais na interação com a fazenda, significa que o manejo está muito, muito correto. Os animais silvestres, se eles estão perto de você ou perto do rebanho, dos animais, significa que tudo está sendo bem tratado, bem feito na maior tranquilidade, vamos dizer assim. E isso daí é o maior resultado, que quando a gente vê que animais estão encostando, é porque o trabalho está sendo bem feito e, com certeza, aí vai de cada propriedade para enxergar o financeiro, né? Mas é muito interessante isso que você colocou, Niquinho, porque o que mais se ouve falar, fala muito da Amazônia, também se fala muito do Pantanal, né? Estão acabando com o Pantanal. É o agro que está acabando com o Pantanal, é o pecuarista. E o Pantanal, a pecuária pantaneira, está inserida nesse bioma tão sensível. Com certeza. Lindo, e né? Lembrando que também a maior falação do Pantanal é só no momento que pega fogo, né? Lembrando do nossa nascente, né? Vamos falar Alto Taquari, que acho que começa o rio Taquari, eu não me lembro agora. Taquari. Vocês me corrigem. Então, agora nessa época é uma época crítica de fogo, né? Então a gente vê várias imagens fortes de animais tentando sair e acabam morrendo através do fogo, mas infelizmente, não é que eu sou a favor de nada, gostaria que não pegasse fogo, mas isso é um ciclo, faz parte dessa natureza. O que a gente tem que fazer é tentar intervir o mais rápido possível para combater isso. Pensar que o Pantanal, eu como vizinho de cerca,
Se a gente não pensar que a gente tem que ter um estoque de água de um caminhão-pipa, fazer a grade ao entorno da fazenda, porque qualquer momento nós podemos ter um fogo que a gente não consegue combater. E já aconteceu muito de fazendas pegar fogo ali, próximo ali, vir fogo próximo das nossas fazendas, que nunca ouviu falar de pegar fogo, principalmente no pé da serra. Tá aí uma atenção também, que o ser humano precisa também ter um pouco mais de consciência para lidar com toda a situação. A última vez que pegou um fogo próximo do pé da serra lá, foi uma mangueira de fogão, de uma tapera ou de uma casa, não me lembro agora, escapou e pegou fogo. E acabou pegando o maior incêndio ali do nosso pedacinho ali próximo. Foi muito assustador. Eu estava no local quando pegou fogo, eu passei no outro dia, que eu estava indo embora, eu fiquei muito assustado com as fotos. Duas questões. Primeiro, por exemplo, vamos dizer, nós estamos na margem do Taquari. É uma acusação de que os produtores rurais que desmatam a beira do rio e fazem com que ele fique assoreado. Que ele é assoreado e depois ele se esparrama o rio e está perdendo vida cada dia mais. E não é isso que acontece. Acontece que nós somos rios, rios de informação e são bacias que a gente chama de sedimento. Ou seja, tem um cerrado muito pequeno, que margem muito pequeno, ou seja, em termos de tamanho de árvore, tudo. É um cerrado que está nas margens do rio Taquari. Exato. E o rio Taquari é um rio que tem muitas curvas. Então, você, quando sobrevoa o rio, você nota que ele é cheio de zigue-zague. O rio é uma cobra andando. Sempre com areia encostada. Né? E o que acontece é que quando vem a chuva num volume maior, o que acontece é que essa água vem, bate no barranco, porque ela tem que fazer curva, a água, ela bate e vai desmoronando a barranca, mesmo tendo a proteção da APP, da Área de Preservação Permanente, ela estando intacta, mesmo assim, existe um desbarrancamento desse rio e, consequentemente, o assoreamento. Então, não estou dizendo que não existe produtor irresponsável que desmatou a beira do rio, que pontualmente existe sim. Sim. Existe. Ninguém, em todos os ambientes, em todos os negócios, tem gente responsável e irresponsável. Mas, na grande maioria, e eu diria grande mesmo, é um rio de sedimento que é muito normal. A outra coisa é a relação do fogo no Pantanal. Uma questão de fogo no Pantanal não é só quando vem do vizinho. Nas primeiras trovoadas que acontecem, e isso acontece muito no Pantanal, que a gente tem que tomar o maior cuidado, principalmente na lambaria. Agora a gente está até adquirindo drone para começar a monitorar isso. O que acontece é que nas primeiras trovoadas acontecem sem chuva. Acontece a trovoada, o raio, e não acontece a chuva, e esse raio cai no meio da fazenda, numa área de campo nativo, e aí explode o fogo para todos os lados, e é um desafio enorme. Uma outra questão também é que eu acho que devia ser melhor estudado, principalmente pela Embrapa Pantanal, que fica em Corumbá. Eu acho que a questão de manejo de fogo no Pantanal no momento certo. Eu acho que isso podia ter uma contribuição enorme, não só para que o fogo, quando entra, não tenha essa destruição toda, mas também como uma maneira de fazer o manejo do pasto nativo para que os próprios animais que se desenvolveram durante séculos baseado nesse pasto nativo, ele possa usufruir, porque o pasto nativo, quando ele fica vedado por muito tempo, porque o próprio Pantanal e o Cerrado, eles foram preparados durante séculos para pegar fogo constantemente. Assim, por esses raios, e de forma espontânea, quase através de trovoadas e tudo mais. No caso do Cerrado, onde nós tínhamos os indígenas por séculos também, eles sempre fizeram manejo de fogo, colocando em alguns trechos do próprio Cerrado, eles colocavam fogo para vir aquele capim nativo brotar, os animais virem e eles poderem caçar esses animais que vinham comer a brota do capim nativo. No caso do Pantanal, que eu vejo, é que existe... você não pode fazer um manejo de fogo, ou não existe parece que não existe esse estudo, essa vontade de se fazer isso.
e o que acontece é que o tempo vai passando e aquele capim vai formando uma massa tão grande, o furabucho e tal, o mimoso, vai formando uma massa tão grande que quando o fogo entra, ele é um fogo violento demais. Ele queima não só essa parte aérea toda, mas queima uma matéria orgânica muito grande, porque ele é muito mais violento. Se você faz o fogo entrar no momento de transição entre chuva seca ou seca e água, ou mais no momento de saída das águas para a entrada da seca, se você faz um fogo passar rapidamente e mantém os capins mais baixos, esses nativos, fazer de maneira, um ano você queima um lado, outro ano outro, fazendo acero, controlando, todo mundo preparado para aquele tipo de fogo, essa união entre as propriedades, como a gente pode fazer aí com a própria aldeia, ter uma brigada de incêndio entre propriedades, isso tem que ser incentivado e até sendo estimulado e treinado pelo Estado, entendeu? Fazer com que isso aconteça. Eu tenho um caminhão-pipa lá, ele tem outro, a gente somar, o meu trator mais o dele, a gente trabalha o dobro para fazer acero. Então, assim, eu acho que esses tipos de práticas deviam ser muito mais incentivadas. E o próprio Estados Unidos, você vai no Sequoia National Forest, lá no Parque das Sequoias, eles estavam tendo problemas e depois descobriram que o manejo de fogo nas pragas que vinham resolveu um monte de problema lá. Eles fazem manejo de fogo no meio das sequoias. Elas estão preparadas para aquele fogo leve e tal. As árvores do Pantanal, do Cerrado também, mas desde que seja controlado no momento certo. Depois que formou uma massa, que o fogo é muito mais violento, a destruição é muito maior, e é isso que acontece hoje lá. Nós tivemos a maior fazenda do Pantanal agora, que é da família Klabin, a maior fazenda lá, que é de turismo, que vai o mundo inteiro visitar, pegou fogo com 80%, acho que quase 80% da fazenda queimou. Agora, a região de Corumbá foi queimado, acho que mais de 80 mil hectares ou 100 mil hectares. Muito mais, muito mais. Né? Muito mais. Foi um impacto enorme. Então, assim, eu acho que esse tipo de estudo deveria ser feito também para ajudar nessas questões de impacto no Pantanal. Então, os nossos convidados falaram bastante de fogo. Para quem não está entendendo direito essa questão do fogo, não é que o pantaneiro, o pecuarista está atacando fogo, não é isso. Existem 3 tipos de fogo. Eu vou pedir aqui para eles explicarem. Existe, claro, o fogo criminoso. E esse deve ser combatido. Exatamente. Existe quem coloca fogo para abrir área, isso existe. Felizmente, é minoria e tem que ser combatido mesmo com a força da lei. Existe o fogo acidental, Niquinho até contou um caso aqui da Mangueira, né? E existe o fogo espontâneo no Pantanal. Então, conta pra gente aí, um de vocês dois que conhecem bem o bioma, o que é esse fogo espontâneo? É a maioria dos incêndios, das queimadas no Pantanal é por conta do espontâneo mesmo, né? Acho que o espontâneo, não sei se existe. Ou é o acidental? Eu acho que é natural. É natural. Natural, porque nas primeiras trovoadas pode acontecer. Se alguém quebra um espelho ou joga uma latinha lá, de repente, o reflexo, qualquer coisa. Com a intensidade solar que a gente tem lá, reflexo, às vezes, um vidro mal jogado, quebrado lá no Pantanal, pode gerar um fogo, sim. Mas aí já seria para a parte do criminoso, porque o descarte indevido... Mas aí eu diria, vamos dizer que seria mais acidental, né, do que... Lógico que tem criminoso que chega lá e joga mesmo, acende lá de propósito, às vezes, para algum tipo de vingança, ou sei lá. O ser humano, a gente não sabe o que espera, né, mas... eu acho que o fogo realmente aí a gente não sabe o que aconteceu esse ano na região de Corumbá, até que ponto foi criminoso, mas aparentemente... Teve 4 fogos. Eu sei, eu vou falar com propriedade que eu estou dentro dos inquéritos que estão investigando os fogos lá, com 2 propriedades lá. Teve 4 fogos de incêndio, aparentemente... ou espontâneo ou colocado. Estamos entrando agora numa segunda fase de perícia para tentar identificar. Mas não dá para afirmar o que aconteceu em si. E você tem essa questão das trovoadas, né,
Caio, que é muito característico, que nas primeiras trovadas normalmente acontecem raios que facilmente introduzem o fogo numa área de reserva. É disso que eu estava falando, desse fogo, que eu acho que devia ser mais estudado. Seria, por exemplo, nas regiões onde aquela massa de capim nativo, eu estou falando das áreas de campo nativo, que são reservas no Pantanal, que se tivesse alguns estudos para não deixar formar uma massa de capim nativo muito grande, que faria com que esse fogo fosse muito mais violento e destruísse muito mais, não só a fauna, a flora, como, vamos dizer, o solo também, em termos de queimar matéria orgânica do solo, que é difícil construir matéria orgânica no Pantanal, né? Com certeza. Legal. Uma coisa que eu queria que vocês colocassem também pra gente, no comecinho a gente falou de qual que é a pastagem, né, no Pantanal, né? A maior parte é nativa, o que tem de introduzida na maior parte é umidícola, né, a braquiária umidícola. E na questão dos sistemas das fazendas, a maioria das fazendas trabalha com cria, recria, engorda, ou sem terminação com grão, como é que é? Conta um pouquinho da Lambari, depois você conta um pouquinho da aldeia. Até cortando um pouco. Tem um mito lá pra cima, né? Que o gado do Pantanal não lambe sal nenhum, né? E vocês falando de sal aqui, eu acho interessante vocês darem o exemplo de vocês. Que a gente chega lá pro lado de Murtinho, todo mundo é unânime e fala, nossa, o gado não lambe nada aqui. É uma economia, velhaca. Só a gente sabe o que a gente passa, né? O trabalho que a gente tem que fazer. Lambe. De muito. Uma coisa que o animal ele não pode jamais é você perder o... me ajuda aí, Vilela. Não é o time dele, mas eu não estou achando a palavra correta para... Fator de conversão. É como se fosse assim, ele não pode desregular a flora dele, vamos falar assim. Senão, um exemplo, ele passa a ingerir, sei lá, 5, 6 quilos de sal para fazer um equilíbrio nele, né? Bom, você pode me dizer melhor. Mas o que eu quero dizer é que animal do Pantanal, para você poder fazer todo esse trabalho, você tem que ter uma dieta bem equilibrada, você tem que ter um manejo legal. Nós temos, falando um pouco disso, a gente tem também através dos bezerros. Então, falando um pouco da aldeia. A aldeia é uma fazenda de cria. Então, a gente trabalha com matrizes. Nós temos nossos touros para poder fazer o repasse, mas é uma fazenda que a gente trabalha com o IATF. Então, a partir do momento que a gente tem os bezerros, a gente tem um trabalho chamado que é o CRIP Feed, que é para justamente introduzir esse alimento proteico, vamos dizer assim, né, para que ele suprir um pouco a necessidade da mãe. Ele vai introduzindo, ele vai absorvendo um pouquinho mais de nutriente, ele vai deixando de mamar aquela quantidade absurda da mãe para poder também ela ter um score para a nova estação e o bezerro dar um desenvolvimento mais rápido, né, através até o desmame. Mas aqui nós estamos com um expert aqui no assunto aqui, que ele tem muito mais a nos falar aqui da Lambari, que eu tô curioso, hein? Legal, Niquinho. A aldeia, então, é só cria? Ela é só cria. É só cria. E a Lambari, Vilela, cria, recria, engorda? Cria. E onde que termina? Cria e recria, uma parte, né? Ele também Sim, na aldeia vai fazer recria das bezerras para fazer reposição das vacas. Então, a gente, de alguma maneira, a gente recria também. Mas, assim, a ideal do Pantanal é você tirar o bezerro berrando, desmamar da vaca e tirar o mais rápido possível. Eu acho que esse é o grande resultado no Pantanal. Nós temos outras... A empresa, a CFL, ela tem outras fazendas na região de Jardim, com confinamento para 5 mil animais estáticos. Então, a gente pode dar abater por ano até 12.500 bois no confinamento, e temos as fazendas de recria. Então, nós tiramos o mais rápido possível os bezerros do Pantanal. O que acontece no Pantanal, porque a gente tem um meio ambiente. Agora, aquilo que você falou,
eu acho que foi o Caio que falou que antigamente o Pantanal não podia se dar nem sal e tal. Esse foi um paradigma realmente que por muitos anos realmente acontecia no Pantanal. Esse paradigma que o Pantanal não podia absorver muita tecnologia, que é o custo-benefício das coisas que você faz lá, tem que ser muito barato, então o pessoal pegava 1 litro, colocava o sal dentro do litro, fechava o litro e só o gado ia lá e lambia o litro por fora. Então era mais ou menos assim, não tinha essa... E logicamente que depois, isso já tem muitos anos, que se descobriu que o fósforo é fundamental para que o animal entre no cio, e esse equilíbrio de macros e micros elementos que tem no sal mineral é fundamental para a produtividade e a melhoria de fertilidade no rebanho. Historicamente, o Pantanal sempre foi 50% um ano. Um ano a vaca pare um ano, no outro ela falha, depois aquelas que não pariram naquele ano, no outro ano ela pare, então fica naquele ciclo de 50% no máximo aí no Pantanal, sempre foi historicamente. Hoje não, a gente sabe disso e a gente investe muito. Uma fêmea Nelore, uma vaca, lambe por dia de 90 até 135 gramas, 140 gramas de um sal com 80 gramas de fósforo. Com 80 gramas de fósforo. Então, assim, as tecnologias estão chegando e esse desmame deve acontecer o mais rápido possível. Então, a gente já chama de sequestro, tirar o bezerro o mais rápido possível da vaca, porque essa vaca, por causa das condições de capim, na maior parte umidícola, que é um capim que não tem muitos nutrientes, uma baixa proteína e tudo mais, a gente sabe que ela tem um ciclo de produção de leite que depois dos 4 meses ela começa a cair muito a produção de leite dessa vaca para o bezerro. E aí, consequentemente, então, quanto mais rápido você tirar, em vez de desmamar tradicionalmente, começa 8 meses e tudo mais, ou até mais no Pantanal, historicamente, se tirava bezerro uma vez por ano e depois que fazia 9 meses, até 12 meses que o bezerro estava no pé da vaca. Meu Deus do céu. Isso nesse Pantanal mais norte, a gente é um pouco mais produtivo e a gente procura já estar tirando aí com 5, 6 meses no máximo, tirando esse bezerro do pé da vaca para que ela possa manter o score corporal e ser, vamos dizer assim, poder na próxima estação estar bem fisicamente ou bem de score corporal para poder reprodutivamente continuar sempre sendo ativa. E até mesmo pelo frete. Acontece. Se você for terminar em outro município. Normalmente o que acontece é que está ficando muito caro para a gente poder tirar o bezerro, ele é menor e você coloca numa carreta de 1 andar, por exemplo, você coloca 90 bezerros, um pouco mais até dependendo do tamanho do bezerro. Você põe para mandar, a gente leva para jardim no caso. Mas no caso de vaca mesmo, a gente... as vacas de descarte a gente está engordando na fazenda porque pagar frete para levar para o confinamento, e vaca tem um custo-benefício muito justo. Então, vaca, alimentar ela no máximo 40, 45, 50 dias para ela chegar no estado corporal de abate para você embarcar. E as novilhas de descarte, que normalmente todas as novilhas que entraram no líparas ou que nunca pariram, que entraram na estação de monta, após a estação de monta, as que estiverem vazias, elas vão para o abate. E aí o frigorífico busca na fazenda. Então nós não temos esse frete para levar para uma área de engorda que ajuda muito. Então você precisa ter algumas reservas de pasto para fazer um semi-confinamento, um proteinado de 3% do peso vivo do animal para poder engordar para abate. Dar um acabamentinho, né? Para dar um acabamento para abater. Agora, uma coisa que você falou, que em Porto Murtinho não se dava sal, eu acho que tem uma diferença do Pantanal do Porto Murtinho para a região do Paiaguás muito grande. Eu acho que o Porto Murtinho, aquela região, é de uma fertilidade maravilhosa o solo. Ela é muito parecida com o Chaco e realmente tem uma quantidade de ppm de fósforo muito acima do normal, que não existe nesse Pantanal que nós estamos falando, do Paiaguás e outros pantanais mais norte ali daquela região. Esse Pantanal de Porto Murtinho é um Pantanal com a qualidade de solo muito interessante, mas, por outro lado, tem problemas sérios de pragas também, aromita, que
que tem um espinho desse tamanho que fura pneu de trator, que é um problema muito sério. Tem angiquinho, tem vários outros problemas que é um custo muito alto para o produtor, apesar de ter um solo muito melhor que essa região que é onde nós estamos instalados, que é a região do Paraiaguás. Olha que interessante, a gente está falando do mesmo bioma, localidades não tão distantes, com qualidades totalmente diversas. A gente tem 11 pantanais. Cada pantanal é um pantanal. Cada pantanal é um pantanal, cada ano é um ano. É o menor bioma, né? Dos biomas brasileiros é o menor bioma e ele tem 11 sub-áreas dentro. 11 regionalidades, bem regionalidades mesmo. Se comporta diferente. A gente está caracterizando aqui a pecuária no Pantanal. A gente falou o que é de pastagem, né? Maior parte nativa. Quando é introduzida é umidícola, o sistema de produção tem os 3, cria, recria, engorda, mas o forte do Pantanal é a cria. E as raças? É só Nelore, tem outros cruzamentos, tem outro... O que vai lá no Pantanal? Você pode fazer, sim. Acho que você pode usar o Nelore. Nós temos uma raça que eu acho muito interessante, zebuína também, que pode ser utilizada e deve ser utilizada cada dia mais no Pantanal, que é o Cindy. Muito interessante o Cindy, eu acho, particularmente como zootecnista que formou em Uberaba e teve um contato direto com as raças zebuínas, né? Uma especialização quase dentro do curso de zootecnia que estudou em Uberaba, e eu acho que o Zerá vai muito bem também, as raças zebuínas de maneira geral. Cruzamento você pode fazer um meio sangue, desde que você tire o bezerro o mais rápido possível também. Só que são os bezerros que exigem muito mais dessas fêmeas, né? Se está alimentando um bezerro Nelore, o consumo é menor de leite, o bezerro meio sangue Angus, ele suga mais não só a primípara, a novilha que pariu pela primeira vez, mas também a multípara sofre um pouco mais com a amamentação de um bezerro Angus, que ele tem a heterose que se desenvolve muito mais rápido esse animal, né? Então tem que tomar alguns cuidados, mas nessa região nossa do Alto Pantanal ali, ela vai muito bem fazer os cruzamentos, desde que você tire também o mais precocemente possível esses animais para o Planalto, para regiões altas. Muito bem, Vilela. Falou em cruzamento, falou em genética e falou em precocidade. Agora eu quero saber do Niquinho. O Niquinho tirou uma bezerrada pesada, hein? Tô sabendo. Vi até reportagem. 12 meses, 18 arroba. Conta pra gente. Foi muito gratificante ter recebido aquele vídeo, né? Onde foi falado do trabalho. Foi uns animais que a gente pegou lá da aldeia, né? Levamos para São Bento, que ela fica ali na região entre Naviraí e Carapó. Ela está ela tá em Amambai, mas o rio Amambai está mais para o lado de Juti. Então a gente fala Juti, mas ela está no município de Amambai. E realmente a gente já sabia que a cabeceira dava um resultado, né? Mas a gente queria fazer com um fundo, e ainda como não teve o fundo, a gente pegou um mediano, vamos falar assim, mais para o fundo, né, desses animais, e levamos lá para fazer essa avaliação. E ficamos muito surpresos com o resultado, e eu tenho a agradecer ao Henrique Messana, aos meus colaboradores na Fazenda São Bento, o Valdinei, e na Fazenda a Aldeia, o Edivaldo. E os meus amigos lá dentro, que tem um time muito bom ali dentro. Então, assim, eu não vou falar muito, porque senão vai ficar falando que é conversa de pecuarista que fez o trabalho lá. O vidinho tá aí depois vocês mostram... O vídeo não fala que é meio, né? Eu até falei... Você falou, olha, não é a cabeceira. Eles não falam, né? É uma questão, assim, eu acho seria mais assustador ainda, né? Mas adiantando de antemão, não é a cabeceira que levou. Mas a prova, eu sou uma pessoa que gosto de fazer experimentos com meus animais, e assim, eu sei que é um custo alto ficar tirando de um lugar, levando para outro, mas a gente precisa saber a qualidade que nós estamos oferecendo, né? Então, esse foi um pequeno exemplo de que quem está comprando nossos animais hoje no Pantanal sabendo que está tendo um belo resultado. E acrescentando só um detalhe, falando um pouco do Pantanal que o Vilela falou,
o manejo, o Pantanal, você pode fazer o que você quiser nele, desde que tenha manejo. A partir do momento que você tiver uma fazenda e você introduzir ela como uma empresa, você adotar ela, trabalhar como empresa, então você fazer dela que ela tenha que dar dinheiro, ela tem que ser rentável, ela tem que ser produtiva, ela tem que ser isso, tem que ser tudo, e pensando no meio ambiente, enfim, você analisa o que é melhor para ela. Então você vai ter X de área, você vai colocar uma X lotação, você vai ter a questão da água, você vai ter a seca, você vai ter isso, e no final você vai ter um aglomerado de falar o seguinte, olha, então aqui, um exemplo da aldeia, nós temos que trabalhar com X cabeças, a melhor raça para nós é o Nelore. Nelore é o animal mais rústico que a gente tem, adaptativo para qualquer ambiente do Brasil. Você pode trabalhar com cruzado, você pode trabalhar com a raça europeia? Pode, desde que você faça um manejo adequado para aquela raça. Você não vai querer também pegar um Angus puro ali e querer às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, querer fazer um manejo em cima dele. Não existe. Tem os horários, vai ter... Então, assim, qual é a tua dificuldade? E qual é a tua busca? E então, voltando ao assunto manejo, tudo tem que ser bem explicado, tudo tem que ser bem analisado, para que todos possam entender o que é o melhor para o Pantanal. No meu caso, eu sou 100% Nelore. Já testei outras raças, já testei Cindy, já testei Brahma, já testei Tabapuã, tudo dá resultado. Mas o que mais você tem que analisar é carrapato, mosca. O que você evita ter esses probleminhas? Que, vamos dizer assim, a gente que está mais habituado no convívio lá dentro, a gente entende que, tipo assim, um brinco, resolve lá um probleminha de mosca, tá, legal. Mas às vezes as pessoas não entendem o quando é essa infestação de mosca, o que ela causa nesse animal, o que ela passa. A mãe está sempre lambendo o bezerro, então, um exemplo, ela está passando sempre esse óleo, né? Não sei o que material que é essa substância, né? Pô, o bezerro para diminuir, porque um animal que está com infestação de qualquer praga, vamos dizer assim, né? Ele não come. Ele está sempre... ou ele não vai para a parte reprodutiva, ou ele vai ter um problema nisso ou naquilo. Então, assim, o manejo, quando a gente fala, tem que ser intensivo, tem que ser muito bem profissional, tem que fazer muito bem certinho. Fazenda é fazendo. E na pecuária, a pecuária não aceita você fazer mudanças drásticas. É o arroz, feijão e alguns testes devagarzinho, minucioso, porque, como se diz assim, a partir do momento que você fez uma mudança um pouquinho radical, às vezes você perde todo o trabalho que você veio fazendo de gerações. Tive já exemplo disso, aprendi, e hoje eu sei que a gente tem que ter um pouco mais de pé no chão. Então, quando os avós ou o pai falam assim, cuidado, fica atento, tem muito disso daí no manejo do gado, principalmente no Pantanal. Muito, muito legal, Niquinho, obrigada. E então, esse senso comum que a pecuária pantaneira é de baixa tecnologia, que abre lá e joga, isso é uma mentira, uma fake news, até onde isso é verdade? Pelo que você está falando, a conta não fecha se você deixar desse jeito. Sim, com certeza, que nem o Pantanal, é como se fosse qualquer outra área do alto, uma fazenda normal, como outras. Só que ela tem as suas peculiaridades, às vezes diferentes das demais. O que acontece? Se você não manter uma fazenda limpa, uma pastagem limpa, ela é rápida, ela é mais rápida de degradação, de infestação. Nós temos ciclos, às vezes, de épocas de gafanhoto, nós temos épocas de cigarrinhas, nós temos épocas de não sei o quê. Lagartas, exato. Nós tivemos agora um problema sério. Então, assim, tudo isso, você tem que estar agindo no momento certo. O gado, ele tá lá no pasto, mas você tem que estar sempre ciente com ele. Ele está precisando, às vezes, do nutriente, que às vezes mesmo você dando, não está sendo suficiente, para você não ter um problema muito sério no fator principal, que é o quê? No nosso caso, seria a nossa fertilidade na reprodução, e na questão é o quilo de carne produzido por bezerro.
que no final, hoje, nós estamos num trabalho que é fazer venda de bezerro. Então, tudo isso daí, essa somatória, nós temos que, se tivesse uma maneira da gente ter um ensino em cima disso daí, quem que não queria aprender, né? Eu seria um deles, porque por mais que você está convivendo, você acaba esquecendo, é normal. Você pode, às vezes, saber que aconteceu tal época igualzinho, mas não é igual. Ela, às vezes, ou ela é um pouco mais agressiva, mas, enfim, eu só entrei numa ênfase agora, assim, que o importante mesmo, levando para o Pantanal, qualquer fazenda, quando a gente fala cria, recria, engorda, ou só de cria, que seja, nós temos que pensar que o manejo ele tem que ser muito bem feito, para não ter degradação, para não ter prejuízo, para não ter problemas futuros, leis ambientais e qualquer outras coisas. Então, sem contar também outra coisa que a gente esqueceu de falar foi dos búfalos, né? Que o Pantanal ele é um dos maiores vilão nosso de cerca, né? Ainda mais quando é de divisa. A gente fala, agora o vizinho vai arrumar, né? Não tem essa brincadeira. Mas não tem o que segura os meninos. Eles são brutos. Mas são bonitos, né? São a coisa mais linda do mundo. São muito lindos. Para quem não sabe aí que está assistindo o podcast, tem búfalo no Pantanal. Eles se adaptaram muito bem à região por conta das águas, né? Ele mora no Pantanal. Se acelvajaram não lá, é na fazenda de ninguém. Não, ele mora onde ele quer. Você fala assim, fica aqui, ele não fica. Ele quer. Ele fica onde ele quer, né? Engraçado, quando chega a vazante, ele entra na água e vai, né? Não, ele vai. O pior é o seguinte: se você tem um rebanho de fêmea aqui e tem machos num lote muito longe, 5, 6, 7, 10 quilômetros longe. Ele cola lá. Quando essas fêmeas estão nos cílios, vem todos de lá para cá, arrebentando todas as cercas. E fica lá, então, né? Quer dizer, você não tem controle, é complicado. Nós temos pelo menos 3 lotes na fazenda, em 3 lugares diferentes. Ô, Vilela, e aquele búfalo que morava com as fêmeas ali perto da pista, na Lambari, ele tá lá ainda? O apelido dele era Blindado. Blindado. A gente tinha o nosso chamava... tinha o Cacique e nós tínhamos... Cara, eu esqueci o nome do outro. O chifre dele era tão longo que o Dendê era assim para baixo, como se fosse a minha mão mesmo aqui. Ele não conseguia virar. É Jafarabade, né? Da origem Jafarabade. Ele batia aqui no lombo dele. É uma das raças de búfalo, é o Jafarabade, que tem essa característica. É a coisa mais linda. E ele acabou tendo um problema, algum bicho pegou o casco dele, e quem que chegava perto dele pra gente poder curar? Ninguém chegava. E ele lá na fazenda, ele só ficava onde você punha ele, que era junto com as leiteiras, hein? Se pusesse um outro lá, ninguém entrava. Com as leiteiras, ele ficava quietinho. Mas ele acabou falecendo em função dessa infecção que deu. Mas, olha, acho que era para nós ter muitos anos ele. São lindos, né? Lindo. E curioso, né? O comportamento do animal. E contem pra gente aqui, pra quem não sabe, como é que esses búfalos foram parar no Pantanal. Todo mundo acha bonito, mas eles fazem o que eles bem entendem, vira vilão de cerca. Conta aí pra gente como é que esses... essa daí eu vou deixar pro nosso... Parece que tem 2 raças, nosso veterano aqui. Eu não sei. Eu também, por isso que eu falei. Você sabe, Caio? O Caio é bom de... Eu escutei uma história lá, mas do Nabilec, um pouco distante ali, que foi um fazendeiro na década de 40 que tentou fazer uma criação de búfalo de 2 mil cabeças e parece que deu errado, né? Mas não dá para afirmar também. É a história dos ribeirinhos ali onde a gente ia. Então não tem como firmar, mas essa é o que eu escutei. Bem, quem souber eu acho que essa característica, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, galera. Algum produtor tentou, sabendo do Pantanal, a rusticidade, o búfalo é um animal que tem um aproveitamento com relação aos capins nativos, a parasitas e tudo mais, aquela característica, né? O búfalo, quando se tem mosca, ele deita na lâmina, fica por aqui, forma uma crosta que não deixa... Exato. Isso mesmo na África, né? Os búfalos de lá, que são muito mais violentos e tal, eles se protegem daqueles parasitas e tudo mais. Então, assim, eu acho que pensando nisso, nessa rusticidade da raça,
Acho que foi introduzido, algum Tentaram produtor da introduzir. região do Paiaguás ali deve ter introduzidos, né? E eles não precisam andar muito para se dar bem. Então, só na Lambari, por exemplo, nós temos 3 lotes, né? Em 3 reservas diferentes. Então, assim, muito provavelmente algum produtor na região introduziu. Eu acho que faz sentido mesmo, pelo fato de ser uma área, uma planície muito, como é que eu falo assim, muito longe, por ter serras, né? Não teria como esse animal ter... E a adaptabilidade desses isso animais daí é uma coisa extraordinária, porque eu vejo os lotes, tem lotes de 50 animais, e os bezerros nunca tomaram vermífugo, Exato. as vacas nunca tomaram vermífugo. Você vê a maravilha de saúde dos bezerros você e das pega vacas. o macho, que é o chefão, vamos falar assim. O alfa. Não, você já bate o olho nele e você fala assim, ó, não tem como não ser bonito. Ele é muito forte. É muito forte. Ele é um touro todo detalhado. É um touro que tomou trembolona. Ele pegou um solzinho assim, acho que do Pantanal, viu? Eu tinha um professor que me deu aula que chamava João Barros Vilares, um grande professor que fundou a Faculdade de Botucatu. Ele dizia que o Nelore tem sobra de adaptabilidade nesse trópico aqui. Ele veio da Índia e aqui ele tem sobra de adaptação. E agora nós estamos aproveitando bem. O Brasil, através dos produtores, tem que tirar o chapéu, sempre se aproveitaram disso e ele teve essa evolução. Por isso que você estava falando que o Nelore foi o que mais adaptou lá no Pantanal, e o Nelore não foi a maior adaptação só no Pantanal. Ele foi a maior adaptação no Brasil inteiro. Com certeza. Desde a Caatinga, passando pela Amazônia, Cerrado e tudo mais. Você vê menos no Pampa, porque lá já é um clima temperado. Exato. Então, vamos dizer, a adaptabilidade foi enorme do Nelore e na época das primeiras importações vieram mais giro até e guzerado que Nelore. Então é porque a raça realmente tem uma sobra de adaptação. E o búfalo nem se fala, né? Ele é mais ainda, porque essas raças indianas que vieram para o Brasil, né, o Jafarabate, o Murrá e o Mediterrâneo, tiveram uma adaptação muito grande. Eu acho que quando eles foram buscar lá, os caras devem ter falado assim para eles, cada tantos lotes de Nelore que vocês estão levando, vai 2 pretinhos desse aqui, hein? Vai um de cada... Assim, aí jogaram aqui para nós, mas tudo bem. Quem teve a sorte de ver uns búfalos lindos lá no Pantanal, conta pra gente. E quem souber a história, né? A história real de como é que esses búfalos foram parar lá no Pantanal, conta aí nos comentários pra gente saber. Tá todo mundo curioso, né? E quem comprar charque de búfalo, manda um pouco pra gente também, porque é bom. Esse aí eu nunca mas tem abate legalizado. Em São Paulo tem uma fazenda de abate de leite. No Mercadão de São Paulo tem carne de búfalo vendendo. Eu sei porque meu moleque mais velho adora carne de búfalo. Eu não sabia desse charque de búfalo vendendo em São Paulo. Não, a charque de búfalo eu comprei lá no Mato Grosso, no MS só. A carne in natura em São Paulo. No Mercadão? No Mercadão. O Henrique já tá sendo um bom... Só me dá prejuízo. Um bom guia em São Paulo, apesar de morar em Ribeirão, né? Legal. Então, acho que já ficou bem claro aí que a pecuária no Pantanal é sustentável mesmo. O que você acha a gente falar de ABPO, Caio? Eu ia até... Pra gente falar da BPO, pra gente até mudar um pouco aqui, a gente falou de políticas de governo, mas antes de entrar na BPO, eu queria puxar um assuntinho que o Niquim falou pra gente, de tratar a propriedade como uma empresa, de melhorar o manejo. O Vilela trouxe mais cedo para nós aqui a necessidade da melhoria das condições sociais dos funcionários. Empresa com manejo e a parte ambiental e os funcionários com a parte social. Ou seja, do tão falado ou mal falado ou bem falado o ISD ou o ASG, ambiental, social e a governança, se bem aplicado, melhora o processo. E melhorando o processo, você aumenta ou pode aumentar lucratividade, melhoria... Produtividade. É interessante. Então a gente não pode olhar ela só como um vilão. Fala, nossa, os padrões ESG, os padrões ESG. Eu acho bem legal que se a gente traz a visão de empresa, a gente traz governança e social, principalmente o social, e a ambiental,
não precisamos nem esticar muito o assunto para falar que as práticas ambientais no Brasil são amplamente respeitadas na maioria. Claro, existem casos isolados, tanto é que a gente está acima de reserva, a gente tem excesso de reserva, excedente de reserva em todos os biomas. Sim. E isso é interessante. Era só para dar esse briefingzinho. Essa questão que você falou do SG, aí, essa questão social e ambiental, hoje, não só para a questão produtiva da fazenda, o bem-estar animal na propriedade, você ter árvores e tudo mais, principalmente num bioma que tem na planície do Pantanal, que está muito próximo do nível do mar, que você tem uma insolação maior ainda, eu diria que hoje é um requisito, um pré-requisito básico para tudo que você queira fazer. Se você quiser uma certificação qualquer, vão fazer vistoria da área socioambiental. Se quer uma linha de financiamento, hoje a questão socioambiental é fundamental na tua propriedade para você conseguir linhas interessantes de financiamento em qualquer banco. Em qualquer banco, as exigências são totais. Então, qualquer evolução que você queira ou queira investir e tal, você vai ter que ter essa base socioambiental muito bem resolvida na sua propriedade rural, para poder evoluir, para poder entrar com novas tecnologias. Então, essa base socioambiental não é exigida hoje só pelo mundo, pela Europa, quando a gente ouve e tal, não. Todos os bancos que estão no país aqui, se você não tiver um CAR, se você não tiver uma questão bem resolvida dessas questões assim, cartorais até, da sua propriedade, você não consegue nada. Imagina. E lembrando, quem tem o CAR verificado tinha numa linha de crédito no BNDES de 0,5% de desconto. Mas eu acho também que isso não é o fundamental. Eu acho que isso não é a consciência. É a consciência. Agora, eu acho que vai ser uma linha de corte. Quem não tiver o ESG, as partes documentais, sociais, ambientais ali, bonitinha, não conseguirá acesso a crédito. Não que terá um benefício. Vai ser excluído, vai ser uma linha de corte, né? Sim. Tá. E aí, alguém fala alguma coisa? Não, eu acho que é isso, né? Depois, um dia a gente faz um episódio falando bem sobre isso, né, Caio? A gente fala a diferença, porque muita gente vê o ESG como custo, e na verdade ele é um investimento. Não, é investimento. Totalmente né? investimento. Você não pode olhar só a curtíssimo prazo, né? A gente faz um episódio explicando bem isso, é investimento total. Tá. E aí, voltando aí ao que foi falado durante a nossa conversa, né, principalmente lá no começo, das ações governamentais, desde que o Brasil é Brasil, das implicâncias do mundo com o Brasil, a gente se depara com alguns programas no Mato Grosso do Sul. O próprio Precoce MS, a BPO, que a gente veio para conversar, são programas de incentivo à pecuária, o Precoce não exclusivo do Pantanal, mas o ABPO, a carne orgânica e a sustentável, são programas governamentais que têm incentivos tributários para a criação, para o manejo de gado, para o correto manejo de gado, para o incentivo da produção dentro do bioma Pantanal. E aí o Vilela já faz parte da BPO, aí já lida com isso há muitos anos. Dá uma luz para a gente, Vilela. Eu sou muito amigo do Leonardo, que fundou isso. O Leonardo é uma família tradicional lá do Pantanal. E o Leonardo tinha até uma fazenda do outro lado do Taquari, ali no Paiaguás também. É um pouco mais abaixo da fazenda Aldeia e da Lambari. E o Leonardo, ele sempre foi um companheiro, participava da mesa redonda da pecuária, e era um dos representantes já pela BPO, foi um batalhador, e eu, na época, na Lambari, a gente ficou sócio, é uma associação, ficamos sócios da BPO, você paga uma mensalidade e você tem incentivos, e as vacas que matamos na fazenda, a gente recebe aí 2,5% da arroba, da média de peso das vacas sobre o preço da arroba, a gente recebe 2,5%, e para você também fazer uma auditoria na fazenda, você tem um custo que pode sair de R$ 2.500 até R$ 5.000, se eu não me engano. Caio, dependendo do tamanho da fazenda. Acho que nós pagamos alguma coisa por volta disso, que é um pagamento por vistoria para você, de uma terceira parte, de uma certificadora, na verdade. Entendi. É
são 2 certificadoras que fazem isso para a BPO, que estão aí, fazem parte do programa. E a gente vem abatendo já há algum período, não só os animais da fazenda, das vacas descarte, das novilhas que a gente vai descartar, que a gente engorda na fazenda, mas também todos os animais que saem da lambari são rastreados. Uma das exigências é você ter o brinco Sisbov. Com corte de barras e tudo mais, o número do Sisbov. E todos os animais que saírem da fazenda, que são produtos oriundos no caso desses animais que você matou aí com 18 arroba aos 12 meses de idade, que você levou para Naviraí, você pode, quando matar esses animais lá em Naviraí, você pode também se beneficiar desse programa da BPO, do Orgânico Pantanal. Pantanal. Ele não precisa só estar dentro do Pantanal. Ele tem na origem do Pantanal e depois sendo recriado e engordado no sistema certificado por esse programa, você vai continuar recebendo o incentivo do programa. E isso que a gente faz no confinamento lá na região de Jardim, na Fazenda Santa Maria, que a gente tem um confinamento estático de 5 mil bois. Então a gente leva os bezerros da Lambari e depois lá, além de novilho precoce e tudo mais, você também pode ter um incentivo do ABPO. O ABPO é dividido em dois programas, né? A carne orgânica, que aí é um pouco mais de requisito, um pouco mais de exigências, basicamente em relação à transgenia, né? A proibição de grãos transgênicos e a aplicação de ureia, basicamente, né? E o sustentável, que não tem essas exigências tecnicamente. O orgânico ele tem um benefício de 67% na base de cálculo do ICMS e o sustentável 50% na base de cálculo do ICMS. Exato. Então, aí chega a 2,5% da arroba de boi no final. A arroba está quanto hoje? 220? 220 na vaca. Na vaca, 220. Na vaca, 2 dá 4,40, com meio dá R$6 mais ou menos por arroba no animal. Às vezes é aquela briga de escala, que eles estão brigando por escala, R$5, R$4, R$3. É uma bonificação. Eu acho que ajuda em alguma coisa assim, e ajuda a fazenda a ser melhor também. Você recebe uma visita de certificadora, isso dá conforto para os acionistas, para os donos da propriedade. Eu acho que você tem controles de brinco com código de barra, isso dá conforto e segurança para o acionista ou para o dono da propriedade, para os acionistas quando é um grupo, ou para o dono da propriedade, no caso da aldeia. Então, assim, eu acho que esse tipo de programa ele deve ser realmente implementado, porque é aquilo que nós falamos. Existia algumas questões do Pantanal, preconceitos até sobre tecnologia, se implantar coisas do Pantanal. E quando surge um negócio desse que você pode ter considerado o animal produzido no Pantanal até orgânico, entendeu? Só por nascer. Por ter nascido lá, eu acho que a gente tem que lançar mão, sim, é uma tecnologia a mais. E vão surgir muitas outras tecnologias que, aquilo que você falou, quando você investe em gente, em pessoas, você está preparando todo um processo. Quer dizer, as áreas restritas à cria no nosso país, elas vão diminuindo drasticamente. Sim. Quer dizer, cada dia mais você tem soja adaptada a regiões de solos mais fracos, que antes eram cria, e hoje já no Planalto, que não são mais, mas vai sendo adaptado. E outras culturas, arroz e trigo até, pro cerrado, está sendo cada dia mais... Prova disso as verbas para conversão de pastagem degradada. É isso, o programa ABC e tudo mais, né? Então, assim, do Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. Eu acho que são linhas. Então, assim, eu vejo que você entrar, você participar de uma associação que está dando um incentivo para alguma coisa do teu bioma exclusivo, que é um bioma pequeno, como disse a Flávia, um dos menores, é o menor do nosso país, bioma. E tal, e a gente participar disso, estar junto, eu acho que é uma oportunidade interessante para todos os produtores, sim. Só falar sobre a certificação, né? A
a certificadora ela vem da última chancela, né? A gente prepara a fazenda, implanta toda o ESG, todo o protocolo deles, e aí sim vem a certificadora e dá o ok. E aí você estaria apto ao cumprir os outros requisitos, estaria apto a ela dá o selo, benefício né? Ela dá um selo. A gente faz o trabalho. A gente faz o trabalho, Prepara. eles vêm e falam, olha, tá bem feitinho, tá bonitinho. Vão querer saber se os colaboradores estão usando EPI, vão querer saber se tem carteira assinada, vão querer saber se existe algum trabalho menor na propriedade, se existe algum problema com área indígena, sabe? Se você usa, vamos dizer assim, se as crianças estão tendo acesso à questão escolar, se o bem-estar animal, se o curral tem um embarcadouro realmente que dá um bem-estar animal, a condição de manejo da fazenda com olhar específico ou se preocupa com a questão de bem-estar animal. Então, todos esses fatores são fundamentais. Muito bom. Mas são passos pequenos perto do volume bovino de gado no Brasil, só que são iniciativas que partem do Estado, tecnicamente, né? Você é o seguinte, o Estado está dando a condição de uma associação se desenvolver. Eu acho que isso é uma visão muito bacana, que começou com José Américo do Amaral, que era um secretário de Agricultura no Mato Grosso do Sul. Na época, eu era um técnico começando na minha vida, vamos dizer, profissional. Eu morava nas fazendas do Rubaiá, dos restaurantes de São Paulo, do Belarmino, e eu morava na fazenda e em Porto Vilma, no Mato Grosso do Sul, ali perto de Dourados, ali. Morava na fazenda e foi o primeiro lote a ser batido no novilho precoce no Mato Grosso. Então, você ter esse programa, que é uma associação do novilho precoce, que tem um incentivo também de desconto de CMS e tal, e o Estado está dando a possibilidade do produtor pegar esse valor para ele, para investir mais em setor produtivo, na propriedade, e ter também essa possibilidade da BPO, que eu acho fundamental. Específico para o Pantanal, porque o novilho precoce é para o Planalto, para o estado inteiro. E o ABPO é bacana porque é específico do bioma onde está instalado e tem um grande sistema produtivo e um sistema que cada dia está diminuindo mais, como eu falei, de cria, né? Você tem uma região de Cocalinho, no Mato Grosso, que é uma região de mais de umidícola, que é uma região de cria, algumas regiões do Brasil que vão ficar para cria de terras mais fracas e tal, que é a região específica de cria. Então, assim, eu acho que e a valorização das terras do Pantanal, que aconteceram nos últimos anos. É importante que se diga que as terras do Pantanal sempre foram assim, era uma novilha por hectare, o custo de uma novilha, historicamente. Hoje não, hoje esse quadro mudou e para muito. São várias novilhas, não vou dizer aí quanto seria por cada região, mas isso mudou drasticamente e foi uma valorização enorme e muito interessante para os produtores instalados no Pantanal. E deve valorizar um pouco mais ainda, né? Não só pelo histórico de valoração, porque o que tem de terra... Pela falta de regiões de cria mesmo, por né, esses Caio? Programas de incentivo, que como você disse, é para melhorar a propriedade, para melhorar a regionalização. São programas voltados à melhoria de um microsistema, de uma micro-região. É isso mesmo. Acho interessante isso. Eu acho bem bacana. Aqui são slides que a gente tirou da própria BPO, tá? O objetivo, que é a produção de uma carne orgânica, uma carne bovina ou orgânica ou mais sustentável, é para melhorar o sistema de gestão, para melhorar o social, o ambiental, e a governança a certificação sobre os outros dois pilares, né? Aí uma explicação do que é a carne orgânica, sustentável. Quem quiser aí, é só dar uma pausinha no vídeo que tá aqui bonitinho, fica chato ficar lendo slide. Os incentivos e os benefícios que a gente vinha falando, né? Lá no orgânico, 67% de ICM, da alíquota, 100% de redução. A proibição do uso de ureia. Claro, aqui a gente tem que separar as ureias, né? Da onde entra cada ureia. A proibição dos transgênicos, né? No orgânico. O volume financeiro destinado ao programa nos últimos anos, olha aí, em outubro de 22, atingiu 140 milhões. É que você tem o preço da arroba, que foi o pico também. Foi o pico do preço da arroba também. A arroba 320 né? conto lá,
Então, a gente tem tudo isso, né? Mas são dados oficiais. Aquele primeiro que você mostrou era do orgânico, né? Isso. Agora, esse é o sustentável, né? O sustentável é um pouco mais fácil do proprietário da propriedade se enquadrar. Por isso, também justifica a diminuição do incentivo, né? Mas, mesmo assim, 50% de qualquer coisa é muita coisa, é metadinha, né? Então, o valor, o volume financeiro, né? E ele vem crescendo, vem crescendo, né? As exigências, né? As exigências simples de tudo. Claro, a implantação é complicada. Não vamos falar, qualquer processo de transição, qualquer mudança, ela é difícil. Imagine só você olhar para o teu capataz, para o peão da fazenda ou gerente que nunca usou um boné na vida, falar, filho, a hora que você for entrar no barracão, você vai pôr um capacete. Não, é difícil, né? Porém, é melhor para ele. Isso só melhora com a educação, com o social, com o treinamento dos funcionários. Com certeza, mas isso daí eu acredito que eles enxergam o benefício pelo resultado que eles vão colher também. Então, eu acho que é uma somatória. Se eles têm que passar por uma situação chata, entre aspas, mas eles estão vendo o porquê que eles têm que, por exemplo, usar aquele IPI. Então, não é uma situação que, tipo assim, poxa, eu tô lá em cima de um cavalo, sei lá, vamos falar que ele vai ter que usar determinado IPI obrigatório. Ele vai falar assim, no início ele vai ser chato, ele vai falar que não, mas no final ele vai falar assim, poxa, mas eu tô dando um puta de um resultado pro meu patrão, eles estão contentes com o meu trabalho, eles estão me melhorando meu salário, acho que é válido assim, ele não ia me fazer isso passar de... Então, eu acredito que... Alguns grandes grupos, eu não sei se aplicam a pecuária ou não, mas levar da cidade, da indústria, a participação em lucros, resultados, por bonificação de produção. Com certeza, sim. Então, acho que essa questão das exigências, a questão associativismo, eu acho que a gente tem que eu acho que a gente tem que acordar um pouco mais para essa questão aí. O que a gente se beneficia se a gente se associar mais no Pantanal? Não estou falando só de um programa de incentivo que o programa traz, mas a partir do momento que eu sou teu vizinho e estou nessa associação e tem mais o outro, o que nós podemos fazer em termos de brigada com relação a controle de incêndio? O que nós podemos fazer de benchmarking para comparar o que você está fazendo de legal lá, a gente se reunir, e o que eu estou fazendo de legal que você não está fazendo, exato. E você, a partir da minha experiência, ou eu, a partir da sua, a gente se tornar melhor. O pecuarista ele precisa se unir, esse é o problema. Regionalmente, e até assim, nichos, como o Caio disse, não precisa ser o Paiaguás inteiro. Se a gente se juntar em 10 produtores ali, nós vamos formar, nós podemos até mini cooperativas. Nós vamos exato, isso daí é uma boa. O associativismo até para fazer compras. Com certeza, conjunto. mas eu acho válido. Se eu compro sal para um rebanho de 20 mil cabeças, e somando a você, somando ao outro, e nós vamos comprar para 200 mil, eu acho que a gente vai conseguir um preço melhor. Com certeza, não há dúvida. Então, eu acho que é o seguinte... A cooperativa faz isso? Exatamente. Por que só na pecuária que não pode ter? Apenas para finalizar aqui, essas exigências, né, tanto do programa sustentável quanto do orgânico, todos da ABPO, estão no site deles, no nosso portfólio de serviço, da DT, tá? Quem quiser algum aconselhamento, algum auxílio nesse sentido, é só nos procurar aí na DT, por e-mail, telefone, redes sociais, que a gente auxilia. Falando em auxiliar, né, o Vilela aqui veio trazer o conhecimento prático dele, porque eles já vivem isso na Lambari, e o Niquim Belode, que da nossa primeira conversa até hoje, já virou cliente, além de amigo, cliente, cunhado do dono da agência. E a Fazenda Aldeia vai começar os preparativos para a gente aderir ao programa, porque, como ele mesmo disse, ele busca excelência, ele busca uma melhoria, ele busca ser exemplo para aquela comunidade, não só a comunidade local, mas a comunidade de pecuária no geral. Eles investem, eles sabem que isso dá retorno ou pode dar retorno, além disso que a gente está enxergando nesse momento, né? Então, obrigado aí pela crença. Obrigado e vocês. Vamos trabalhar junto para ter mais sucesso a aldeia, tão bem referendada no Brasil. Obrigado, Niquinho. Obrigado, Vilela. Nada. Estou à disposição. Muito obrigado, rapaz. E antes de encerrarmos esse episódio, tem uma coisa muito especial
que eu trouxe pra gente comemorar. Lá vem. Sozé Cachaça Exportação, Cachaça Prata Prêmio do nosso patrocinador do evento, a Laura Vicentini, que faz essa cachaça que vai gravar com a gente aqui um episódio para falar dessa cachaça. Essa cachaça é sustentável e eu queria fazer uma degustação. Eu aprendi como é que degusta a cachaça. Não chego aos pés do Vilela, não quero ensinar o Pai Nosso pro vigário que tá aqui do meu lado. Então você finge que você não sabe. Tá bom. Pra não me deixar numa saia outra justa. coisa, olha que, além da garrafa bonita, a Muito cachaça... bonita. Olha que selinho de prêmio que essa mulher ganhou com essa cachaça. Tá de Tá parabéns. de parabéns. Tá de parabéns. Laurinha vai vir aqui Tá aí o gravar com a nome. gente. Sozé. Aí Essa tem... não tem nada mas mais. tem a história. Não, então, tem o nome, deve ter a história dele Tem. e deve ser pantaneiro um pouco também. Sozé, né? Tá a cara de mineiro, né? Mineiro. Deve ser mineiro, ó. Tem bom sucro, tem ODS, Que bacana. tem orgânico, Olha, tem um monte. Vamos degustar, Vamos então? degustar? Porque- Eu aprendi como é que degusta cachaça com o Milton Leite, do cachaças.com. Milton Leite, queremos você aqui. Eu também Vamos andei lá? aprendendo, hein? O Você Vilela não o Vilela pode é craque. Isso mesmo. Então, Tem que cachaça. colocar na boa e não pode respirar Isso. primeiro, né? Cachaça, Segurar ela. cachaça se degusta com 5 sentidos e a gente vai aprender agora. Quem é que pode servir a cachaça aqui para Você, os Flávio, rapazes? você que nos apresentou. Uma mesa com 3 homens, eu que vou servir os Eu homens, acho- pelo amor de eu Deus. acho que era o certo, Flávia. Então tá bom. Obrigada, Caio. Com certeza eu vou servir depois que você mandou ser meu chefe. E paga pelo podcast Aí aqui os bebe custos primeiro, do vai que estúdio. envenenou a gente, né? Sabe É lá. melhor eu ficar quieta, Primeiro né? você. Vamos lá. Não, mas... O que é que encha? Não, Gosto assim. tá ótimo. Gosto assim. Tá ótimo. Vixe. Mais um. Lembrando que estamos de Uber, tá, gente? Beba com responsabilidade. Beba com responsabilidade. Tem mais um copinho. Esse aqui pro Niquinho. Tirar isso aqui pra atrapalhar. Tá me atrapalhando. Mas depois a Laura virá com a sommelier que vai explicar tudo. Eu sou só uma, sou só Você uma já palpiteira bebeu? enxerida. Cheirei. Eu sou um gentleman. Vamos lá, o Vilela vai ser meu auditor aqui. Não, peraí, vamos experimentar. O Milton Não, Leite. Não, Tá. brindar, né? Não, esse é por último, é por último. Tem, Ah, tem, por tem último. toda uma metodologia. Ah, é? É. Então A, vamos lá. a primeira é o tato, que tem que sentir a temperatura. Olha, muito Fresca. muito fresquinho. É. A segunda é a visão. Que quando você faz assim, ó, ela tem que escorrer como se fosse uma lágrima. Que se ela desce rápido que nem Olha que água, bacana, é isso mesmo. se ela Tá desce gostando rápido aqui. que nem água, é porque a cachaça é aguada. Eu achei que tinha que ver refração de luz. Nossa, eu tava na aula de física. Eu falei, meu Deus. Também olhar se ela é transparente, não pode ser Que turva. Mesmo as envelhecidas tem que ser transparentes. E E E O depois? olfato, Olha, sentir o cheirinho. o cheiro é maravilhoso. Exatamente. E aí a gente vai pelo paladar. E como o Vilela até colocou pra gente assim, o que o Milton explicou é o seguinte: você tem que dar um gole, não é nem um golinho com medo, nem um golão de maluco. Um gole, se escorrer, não abre a boca, deixa escorrer. Um gole normal, nem grande nem pequeno. Boca fechada, respira com a boca fechada. Depois que você expirar o ar, você abre a boca, aí que vem o retrogosto. É nessa hora que você Primeiro- conversa com a cachaça. que eu me lembro, se você dá o gole, deixa na boca um pouco para ela Uhum. poder circular. E aí você engole sem respirar, se possível, sem respirar de maneira alguma. E aí você, só depois que engoliu, você daí pode abrir a boca, porque daí esse ar que entra na boca é que dá aquela queimação. Isso, E por isso exatamente. que só isso depois mesmo que você ele engoliu que falou. você abre a boca. Eu vou falar, vou fazer e depois vocês... Tá bom, vai lá. Mas não lá. vai ter brinde, então. Calma, é no final, Caio. Ah. O Caio tá estragando o meu negócio. Obrigada, Caio. É nessa hora que você conversa com a cachaça. Então vamos lá, eu vou acompanhar vocês de novo. Bebe. Ah, já é agora. Não pode errar todo o procedimento. Hein? Muito boa.
Bacana. Gostei da cachaça. Muito e tem um gostosa. gostinho de Suave, mato. E tem um gostinho de suave, mato, igual muito falaram bacana. mesmo. O que vocês acharam? É nessa Muito hora. bacana. E qual que era o último sentido? Dormência. Audição. Audição. Saúde, bebam com Saúde. responsabilidade e bebam Saúde. cachaça, de preferência da Sozé. Obrigada, Laura. Obrigado, Espinagro. Obrigado. Saúde e muito Obrigado. obrigada aos nossos convidados. Que Foi agradeço. show de bola, hein? Só craque. Quem senta aqui só senta craque, né, Caio? Só senta craque nessa mesa. Aqui não tem palpiteira, aqui só tem craque. Obrigada mesmo, gente. Eu adorei. Foi muito bom. Vocês são muito fera. Bacana. Obrigada Obrigado. mesmo pela confiança. Foi um prazer. Viu? Obrigada pela amizade, por compartilhar tanto conhecimento. Eu que agradeço. Mandou muito bem, viu? Sugestão de convidado, doutor Caio. bem. Mandou bem, tá? Tá vendo?